Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dicas do Paulo. Eu sou o Rafael e esse é aquele programa onde o professor Paulo dá dicas valiosas para quem quer utilizar os mapas conceituais da melhor forma possível. Professor, conta pra gente, em que momentos ou contextos o mapa conceitual deixa de ser uma mera ferramenta de pesquisa e acaba se tornando o próprio objeto da pesquisa científica? Olá, Rafael, ouvintes do Dicas do Paulo, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio. Olha, essa é uma pergunta que diz respeito muito à minha trajetória acadêmica, né? Então, se a gente pegar o que geralmente as pessoas fazem com os mapas conceituais, então a gente pode pensar aqui nos mais diversos usos, como, por exemplo, eu vou usar mapa para avaliar a aprendizagem dos meus alunos, eu vou usar mapa para organizar os conceitos da minha disciplina, eu vou usar mapa para organizar os dados da minha pesquisa. Então, em todas essas possibilidades, que é a imensa maioria das possibilidades que eu conheço, o mapa conceitual ele é útil para alguma outra finalidade. Então, colocando nos termos da sua pergunta, o mapa conceitual ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer alguma coisa que nos interessa. Agora, diferente disso, é a gente eleger os mapas conceituais como um objeto de pesquisa. Porque, nesse caso, o meu interesse está no mapa conceitual. E foi isso que aconteceu com o nosso grupo de pesquisa desde 2005. A gente olha para o mapa conceitual e tenta estudar ele, tenta estudar a técnica de representação de conhecimento, e a partir disso, busca maneiras inovadoras para incluir o mapa conceitual no processo de ensino-aprendizagem para potencializar a aprendizagem profunda ou significativa, ou seja, para que os alunos aprendam de fato o conteúdo conceitual que é ensinado para eles. Então, a diferença é que, em muitos casos, o mapa conceitual me ajuda a atingir alguma finalidade. Mas quando eu elejo o mapa conceitual como um objeto de pesquisa, ele é a finalidade. Então, a gente vai buscar perguntas de pesquisa que envolvam um mapa conceitual, a técnica de mapeamento conceitual e suas relações com o conhecimento e com o processo de ensino-aprendizagem. Essa é a trajetória, basicamente, do nosso grupo de pesquisa, que começou olhando o mapa conceitual como uma ferramenta e que hoje trabalha com ele no nível de objeto de pesquisa. Muito interessante, professor. E tomando os mapas conceituais como coordenadores desse processo de pesquisa, é necessário que haja alguma outra ferramenta de mediação? Ou você acha que só os mapas conceituais já são suficientes para mediar esse processo? Rafael, a palavra-chave da sua pergunta é mediação. É como se eu quase esquecesse todo o resto e na hora que eu ouço mediação, isso me chama muito a atenção, né? A mediação, ela é um processo onde, né, duas ou mais pessoas, com perspectivas diferentes sobre um determinado tema, começam a conversar entre si, por exemplo, para aprender mais sobre um tema ou para buscar pontos de convergência sobre o tema. E se a gente pensar na dificuldade que às vezes é você entender o ponto de vista de uma outra pessoa, sobretudo se você não concorda integralmente, né, com a visão de mundo que essa pessoa tem, a gente vai precisar usar vários recursos para ter uma mediação de sucesso. É claro que se o conhecimento conceitual estiver em jogo, né, se o conhecimento estiver em jogo e for parte desse processo de busca de convergências, né, a gente tem o mapa conceitual como uma forma muito útil de esclarecer, de clarificar, às vezes, alguns desalinhamentos que nem chegam ainda a ser uma diferença de opinião, mas é simplesmente uma diferença de como a gente, por exemplo, nomeia as coisas que estão em discussão. Então, o que eu vejo? O mapa conceitual, ele é um elemento importantíssimo, e o nosso grupo de pesquisa tem alguma experiência já com isso, para formar grupos colaborativos que
funcionem de forma altamente eficiente. Ou, colocando de outra forma, estabelecer o grupo colaborativo de alta sinergia, que é aquele grupo que você raramente participa na sua vida, mas eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora vai se lembrar, que é aquele grupo que você participou e no final do trabalho você pensou assim, cara, esse grupo funcionou muito bem, foi muito legal fazer parte desse grupo. Então, o grande desafio é que, para você construir um grupo de alta sinergia, esse grupo que funciona bem, é necessário trabalhar na mediação com muita atenção e cuidado. Parte desses cuidados passa por negociar significados ao redor de um mapa conceitual. Essa é uma estratégia muito legal que a gente gosta de usar, só que, e aí vem o outro lado da moeda, o mapa conceitual sozinho não vai dar conta de toda essa mediação. O mapa conceitual sozinho, ele não é capaz de contar em detalhes as diferenças de percepção que as pessoas têm sobre um determinado tema. Mas não é esse o papel do mapa, e isso precisa ficar muito claro. O mapa conceitual, ele acaba sendo o ponto de partida para que eu fale sobre como eu entendo o tema que está em discussão. E aí é durante este falar sobre o tema que as demais pessoas podem me questionar, podem concordar comigo, podem me oferecer visões alternativas do ponto de vista que eu estou externalizando. Então, é muito importante notar como a gente tem que usar o mapa conceitual para fazer a coordenação do processo de pesquisa, por exemplo. Então, se eu estou coordenando um projeto de pesquisa, né, uma ação investigativa, com outros docentes, com outros pesquisadores da universidade, aí você percebe que cada pesquisador deve estar nessa discussão por um conhecimento que ele detém. Mas ele detém e os outros não. Então, aí você já tem uma assimetria, né? Por exemplo, se eu estiver nessa mesa de discussão de projetos, provavelmente as pessoas me chamaram porque eu entendo de mapa conceitual. Só que na minha frente pode estar sentada uma pessoa que entende muito de questões ambientais. E aí a gente vai ter que passar por um processo de mediação para compreender como é que eu, com os mapas conceituais, posso ser útil nesse projeto que envolve questões ambientais. E este significado do grupo, ele é construído no grupo. Então, o mapa conceitual, ele pode servir como um ponto de partida para que as pessoas falem sobre o tema em discussão. Mas é exatamente neste diálogo, nessa troca de perguntas e respostas, nos comentários e nas complementações, nas convergências e discrepâncias, que a gente vai construindo um significado do grupo. Então, veja que interessante, nesse caso, somos todos docentes, todos pesquisadores, mas cada um de uma especialidade diferente, e eu acabo de descrever como que seria a mediação feita com mapas conceituais. Só para terminar essa resposta, vamos ilustrar com um caso que às vezes pode ser até mais comum para o nosso ouvinte, onde ele vai conversar com o orientador dele. Então, você agora tem o orientador, e você tem um aluno que é o orientado, e, na verdade, aqui a diferença, basicamente, é na experiência, seja com relação à pesquisa acadêmica, seja com relação a como organizar, né, o processo de estudo, como acessar a literatura, até com relação ao tema de investigação propriamente dito. Então, de novo, aqui nós temos uma assimetria, ainda que a gente tenha interesses pelos mesmos temas. Então, geralmente, o orientado procura um orientador e ele já sabe que esse orientador trabalha com um tema que ele se interessa. Então, o alinhamento aqui, ele é muito mais rápido. Então, nesse caso, a mediação seria muito mais simples e rápida. Isso é verdade se não fosse o fato de faltar a experiência de pesquisa para este aluno, para este orientado. Então, aí, de novo, nós vamos ter que ter uma mediação cuidadosa, porque nesse caso, ainda que a gente tenha um alinhamento sobre a pesquisa que nós vamos fazer, eu preciso ajudar o aluno a entender
como se faz a pesquisa, quais são os cuidados que devem ser feitos, que devem ser tomados, como é que a gente acessa a literatura. Então, há todo um outro repertório que coloca o orientador e a sua experiência num lugar muito mais indicado para que ele faça exatamente o que o nome dele diz. Ele tem que orientar o aluno e o aluno vai trabalhando. Nesses dois casos, você percebe como é importante o cuidado com a mediação. E, de novo, ainda que o mapa conceitual não dê conta de tudo isso sozinho, ele certamente é uma alternativa muito interessante para organizar a mediação, manter o foco na mediação e a gente, no final de todo o processo, chegar à conclusão que nós participamos de um grupo colaborativo de alta sinergia, ou seja, aquele grupo que valeu a pena ter participado. Eu gostei do resultado e eu me senti muito bem trabalhando nesse grupo, porque cada um fez um pouco e o nosso resultado foi extraordinário. Excelentes palavras, professor. Muito obrigado pelas dicas de hoje e muito obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Agora é só praticar. Nos vemos de novo no próximo Dicas do Paulo. E é isso aí. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.